Que a felicidade tem sido um dos principais temas falados nessa atualidade, isso a gente não tem dúvida. Sendo que, da onde vem essa história, da onde vem esse hype, da onde vem esse momento, desde quando a felicidade se tornou algo realmente falável no mundo, você teve já essa curiosidade? Se você gostou do tema, assiste esse vídeo até o final porque eu vou te contar no detalhe. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo, professor universitário e fundador do Felicidade Científica, o seu projeto sobre felicidade, motivação e bem-estar, tudo bem? Então, sem mais embromação, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta. Felicidade. Felicidade é um conceito que todo mundo tem uma opinião, só que o que eu vou trazer para você é para além da opinião. É como esse conceito ele vem tomando conta das sociedades ocidentais e orientais de um modo geral e como isso, por exemplo, chegou a políticas públicas governamentais internacionais. Então eu vou te contar no detalhe e te falar o que a psicologia positiva tem a ver com isso. E aí, para ficar mais bem explicado, eu vou te trazendo ponto a ponto para que isso seja didático, palatável e não fique confuso. Primeiro eu preciso te definir o que é felicidade sob o olhar da psicologia. Felicidade é o nível médio de bem-estar, de felicidade alcançado em sua vida e ele é composto por 5 elementos básicos que nós chamamos de PERMA. Emoções positivas, propósito, engajamento, relacionamentos positivos e realizações. Então, segundo a psicologia positiva, o conjunto desses elementos eles vão conseguir medir o valor médio de felicidade na sua vida e não apenas o momentâneo. E aí, até inclusive sobre isso, tá passando um card aqui acima para você saber diferenciar entre felicidade momentânea e valor médio de felicidade. Mas vamos aos elementos. Primeiro ponto, Tales de Mileto. Vamos falar um pouquinho de filosofia. Em 7 anos antes de Cristo, segundo a filosofia aponta, o primeiro momento da humanidade onde se fala sobre felicidade. Tales de Mileto define felicidade como: é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. E aí, nesse período da antiguidade, praticamente todos os autores falaram sobre felicidade. E aí você pode colocar aí na conta Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas como o próprio nome do canal aqui fala, felicidade científica, eu não vou me ater a esses aspectos filosóficos, porque praticamente todo grande filósofo desde então falou sobre felicidade. E eu vou me ater a principalmente o século XX e de como esse movimento que hoje se fala tanto, porque tem psicologia positiva em tudo quanto é canto, desde quando isso começou. E eu preciso, ao falar de felicidade, eu preciso falar do movimento humanista na psicologia. Então ali mais ou menos nos anos 60, você tem um movimento humanista que é chamado de terceira força da psicologia, como se fosse uma terceira força contrária à psicanálise e ao behaviorismo que até então existiam. E eles traziam a ideia de se trabalhar a questão do potencial humano, do que traz a felicidade para essas pessoas, o bem-estar para essas pessoas. A felicidade em si não era o elemento principal, mas acabava fazendo parte desse potencial humano e das consequências desse potencial humano. Então, desde os anos 60, e aqui a gente teve uma reformulação no pensamento da humanidade em várias áreas do saber, você tem a ideia do humanismo trabalhando o potencial humano. E tudo que eu falar a partir de agora, de alguma maneira, direto ou indiretamente, foi influenciado por esse pensamento humanista que está muito em voga desde então. Segundo ponto, uma entrevista do quarto rei de Butão, e aí alguns locais eu vi lá em 1972, outros locais eu vi em 1979, mas ainda assim na década de 70, onde esse rei do país Butão, ele numa entrevista ele falou que deveria se preocupar mais com o FIB do que com o PIB. Em vez de se pensar em produto interno bruto, algo totalmente focado em finanças, deveria se trabalhar para a felicidade interna bruta. E isso realmente ser um fator
que avaliasse o quanto um país estivesse indo bem. E aí aquele ponto, assim, esse rei, ele não trabalhou isso na época, mas ele soltou numa entrevista e desde então isso foi divulgado várias vezes como algo a se pensar, mas ainda assim muito utópico. O terceiro elemento muito importante nessa seara é o surgimento da psicologia positiva. A psicologia positiva ela não é uma disseminação direta do humanismo, inclusive ambos os lados não reconhecem essa filiação, mas é inegável que o momento de se pensar no potencial humano desenvolveu e influenciou a psicologia positiva. A psicologia positiva surgiu no início do século XXI, ali nos primeiros anos dos anos 2000, e o Martin Seligman, seu fundador, ele começou a desenvolver a teoria do bem-estar, que começou com a teoria da felicidade autêntica, onde você tinha 3 elementos marcantes, que eram a felicidade e as emoções positivas, e elas eram completadas pelo propósito e pelo engajamento. Inclusive, ele lançou esse livro Felicidade Autêntica em 2004, só que no decorrer dos anos ele percebeu que esse livro ele estava incompleto e ele acrescentou mais 2 elementos a essa teoria e ele transformou essa teoria de felicidade autêntica para o conhecido bem-estar. E aí ele acrescentou ainda resultados, relacionamentos positivos e ele tirou o protagonismo das emoções positivas, porque ele começou a perceber que emoções positivas estavam muito atreladas ao momento e que o que ele queria no final das contas avaliar era algo para além do momento e não como muitas vezes as pessoas acham, né? Ah, não existe a felicidade. Felicidade são momentos felizes. Não, não são momentos felizes. Você tem uma média, um nível médio de felicidade e ele é constituído por esses 5 elementos sem destaque especial para nenhum deles. Então você pode ter felicidade no conceito científico sem ter tanto sorriso por aí, mas alcançando propósito, engajamento, pessoas positivas à sua volta e realizações. E aí, a psicologia positiva, ela ganhou o mundo, ela começou a ser divulgada, esse movimento ele ganhou cada vez mais corpo. Martin Seligman, um pesquisador muito reconhecido pelo mundo, inclusive, ele foi presidente da Associação de Psicologia Americana, então ele não foi qualquer um, ele não é um guru qualquer, até porque não é só ele que promulga e desenvolve a psicologia positiva. Isso foi ganhando corpo e chegou até o país Butão. E aí, se lembra daquele rei que eu falei, o 4º rei de Butão, que eu não sei dizer o nome apareceu aqui na frente? O filho dele assumiu a liderança do país e ele resolveu colocar isso à frente. Então ele fez uma nova constituição em 2008. Em 2008 ele colocou essa obrigatoriedade de se desenvolver o FIB, Felicidade Interna Bruta, e não apenas o PIB. E para que isso fosse posto em prática, e para não deixar isso parado, ele chamou Martin Seligman e mais dezenas de cientistas para que eles conseguissem realmente desenvolver o FIB de maneira científica e que isso fosse quantificável. E aí eles realmente conseguiram desenvolver uma coisa chamada FIB, como eu já falei. E esse FIB, ele é medido de 5 em 5 anos e ele possui 9 elementos que o compõem. E os 9 elementos estão aparecendo aqui na tela, e aí você vai ver que é muito além da questão financeira. E caso você seja do futuro, já vai estar passando um card aqui em cima onde eu vou explicar o FIB mais no detalhe. Tudo bem? E aí essa metodologia foi feita, sendo que esse case de sucesso do Butão chamou muita atenção da ONU. E aí a ONU, em 2012, desenvolveu uma coisa chamada Agenda Global 2030. E nessa Agenda Global 2030, ela desenvolveu vários ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e dentro desses 17 objetivos que os países deveriam desenvolver, os seus países afiliados, o terceiro elemento, a terceira ODS, é de saúde e bem-estar. E esse bem-estar é o que é considerado pela psicologia positiva e não como o mundo, de um modo geral, chama bem-estar. Então você vê como esse conceito de felicidade ele já foi evoluindo. E nesse encontro, onde foi
nesse projeto onde foi desenvolvido essas 17 ODS, a ONU ainda estabeleceu 2 elementos. Primeiro, um dia comemorativo, que é o Dia da Felicidade, que é o dia de 20 de março. Então, desde 2012, nós comemoramos o Dia da Felicidade no dia 20 de março. E ainda foi lançado um relatório anual de medição de felicidade dos países, chamado Relatório Mundial da Felicidade. Nesse relatório, eles listam anualmente um ranking de todos os países afiliados em relação ao nível de felicidade de cada país. Sendo que o de 2023, você tem pelo 6º ano seguido a liderança da Finlândia, mas praticamente dentre os 10 países, você tem lá os países nórdicos, que já é fácil entender por que eles estão lá, né? Que são países que realmente desenvolvem outros elementos além da grana. E aí, depois dessa questão do desenvolvimento dessas ODS, se teve em 2016 os Emirados Árabes Unidos instituindo o Ministério da Felicidade. Pelos lugares que eu li, esse movimento foi um movimento estratégico para, de repente, limpar um pouco a barra do país, mas ainda assim válido, que é um movimento onde esse elemento ele não está sendo desconsiderado. E eles criaram um ministério para se medir e se trabalhar a felicidade no país. E o penúltimo ponto a trazer essa questão da felicidade, em 2019, o Fórum Econômico Mundial inseriu no seu relatório final o elemento de felicidade e bem-estar ao ser considerado. E esse ponto é um ponto muito marcante, porque você vai ver uma instituição extremamente questão financeira apenas, levando em conta não apenas finanças, mas também a questão da felicidade. E aí você entende um pouco mais do que porque, por exemplo, economia é uma cadeira de humanas e não de finanças, não de exatas. Porque você leva muito em conta essa questão das culturas, das pessoas, e agora, desde 2019, eles levaram em conta a questão da felicidade. E por último, não digo o mais importante ponto, mas um ponto muito importante para a gente, foi em 2023, agora em setembro, nós do Felicidade Científica realmente iniciamos nossos trabalhos para realmente promovermos o conhecimento sobre felicidade e bem-estar, e desde setembro de 2023 você vai ser abastecido, vem sendo abastecido sobre todos esses elementos de felicidade e de como você pode promover o seu bem-estar, sua felicidade e entender melhor sua motivação para você desenvolver esses 5 elementos da felicidade que eu já falei e realmente você fazer a sua vida valer a pena. E aí? Curtiu esse vídeo? Foi um vídeo logicamente resumido, mas que eu fui trazendo vários elementos que compuseram esse conceito de felicidade e bem-estar na nossa sociedade, para que realmente você entenda que não é um movimento pueril ou que é só associado a coaching, como eu já ouvi falar, ou coisa do gênero. Não, é algo muito sério que já chegou em políticas internacionais e que você, querendo ou não, ele existe. E cabe a você a desenvolver a sua felicidade ao olhar esses elementos e trazer esses elementos cada vez mais para a sua vida, tudo bem? E eu já ia esquecendo, e se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, porque toda semana nós entregamos vídeos sobre felicidade, motivação e bem-estar, tudo bem? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.